segunda tragédia. A primeira tragédia era a pandemia, mas uma segunda tragédia era essa vontade de fazer dinheiro com a pandemia, né? Que foi extraordinária. Não sei o que passou em Brasil, mas aqui na Argentina foi muito grave. Temos um caso investigado na justiça que Pfizer, como hizo na Argentina a primeira investigação, 6.000 pessoas foram inoculadas em processo de investigação. Como a premiação, nos reservou imediatamente, nos ofereceu 14 milhões de vacunas. Estamos falando de dezembro, janeiro de 2019, 2020. A verdade, o começo era um privilégio ter essa primeira aportação. E o governo não fechou isso, porque não aceitou Pfizer a intermediação local, assim que não tivemos esse acesso inicial que tivesse sido muito importante. Nós tivemos mais de 130.000 mortos em um país de 45 milhões de habitantes, é muita gente. Assim que é pior que solidariedade, é criminalidade que aparece quando você tem uma tragédia desta magnitude. E eu penso que esse é um problema grave no nosso Mercosul. Não temos nem solidariedade nem insolidariedade. Não temos integração. Mas eu quero deixar isso para mais à frente. Obrigado. De trazer alguns insights em relação à dimensão social e econômica da pandemia. E acho que a gente deveria trabalhar com esse impacto sanitário, social, como foi feito com o Holocausto. Você tem diferentes países fazendo um processo digestório do que foi isso, a todo momento, lembrando o que isso causou em termos de dano. E eu acho que falta ainda uma análise do impacto econômico, porque, veja, dentro dos marcos de uma economia de mercado, por maior empatia que todos nós tenhamos de que não só vacina, insumos em saúde, eu poderia estender isso para alimentação. Nós estamos diante de uma pandemia de insegurança alimentar. Será que alimento também não devia ser um common e não um commodity? Então, a questão é como, dentro dos marcos de uma economia de mercado, você dá sustentabilidade para que você tenha essa transição para um bem comum ou para a transformação de saúde em bem comum. Então, vejam, um elemento fundamental para a gente lembrar também é o processo que houve de descentralização de plataformas de produção industrial para a periferia, para centros sem sindicatos, para centros onde, obviamente, a produção de qualquer coisa por uma mão de obra barata dava lucro. E isso não é de hoje, isso não é durante o processo pandêmico. Se você for para a Bahia comprar artesanato, você vira o artesanato, está escrito lá Made in China. Então, todos os insumos, todas as máscaras, todos os plásticos, todos os ventiladores estavam sendo produzidos num local só. Então, eu acho que a gente deve refletir sobre como estabelecer nossa memória algo semelhante ao Holocausto e tentar fazer uma digestão do que a gente tem que fazer de diferente dentro da economia de mercado para que isso ocorra diferente num outro momento de pandemia. Transformar vacina em bem comum e retirar patente, de novo, dentro de uma economia de mercado, isso pode resolver hoje, mas não resolve o amanhã. Então, quais seriam, por exemplo, alternativas que a gente teria? Houve investimento público de grande monta para o desenvolvimento tecnológico de vacina, sem se pedir uma contrapartida eficiente. Houve um processo de compra. A Organização Mundial de Saúde montou um consórcio, acho que é COVAX, em que havia recurso público,
havia recurso privado no sentido de comprar vacinas e levar para áreas onde há concentração de vulneráveis e não há recurso, né? Então, eu acho que a gente precisa de economistas, a gente precisa de filósofos, a gente precisa de sociólogos, fazendo a digestão desse holocausto no sentido de a gente contribuir para que as leis de mercados, né, tragam um futuro diferente, até para evitar os trilhões que foram gastos, sem contar na questão das vidas que foram perdidas, das famílias que foram mutiladas, né? Mas, efetivamente, um impacto econômico que poderia ter sido muito mitigado se a gente tivesse uma atuação multilateral muito mais eficiente, uma empatia muito maior e um investimento em saúde global no conceito de que, aonde houver vulneráveis, ainda haverá expansão de doença infecciosa e nós vamos poder, não vamos poder controlar isso. Queria também fazer uns comentários. Nesse sentido de commodity, eu fiquei pensando um pouco no recurso humano, né? Porque durante a pandemia teve algumas histórias, e uma das histórias que eu vi foi da Ro, né, a chinesa que trouxe os brasileiros lá de Wuhan, e que depois ela foi até Manaus, quando teve a grande epidemia da variante Gama. E um dos problemas do Amazonas é que só Manaus tem terapia intensiva, né? Então, toda a população tinha que ir para Manaus, se fosse grave. E isso já tinha acontecido em epidemias anteriores, né? E depois do grande surto lá em Manaus, no fim de 2020, em 2021, houve um investimento de, em algumas regiões, se criar terapias intensivas, né? Mais 5 municípios. E quando ela foi para lá para visitar a área técnica, os médicos contratados não sabiam intubar, porque eles não eram intensivistas. E começou uma discussão, e ela, que é uma intensivista, com alguns colegas, da questão também do recurso humano na pandemia. E eu vi isso até no laboratório, porque muitos laboratórios precisaram de mais gente para poder trabalhar em alguns momentos. E são pessoas muito jovens, biólogos, biomédicos, e que vinham trabalhar com bolsa ou com um determinado aporte financeiro, e, de repente, não só na nossa cidade, mas ouvi isso em outros municípios, eles saíam de um laboratório para ir para outro lugar, porque tinha uma condição um pouco melhor. E, de repente, desfalcava alguma região. E mesmo em alguns laboratórios de saúde pública, onde havia uma contratação temporária. Então, eu fico pensando também nessa questão do recurso humano como uma commodity também. Depois o professor Rui dá uma fechada nessa parte. Bom, eu acho que a gente não pode perder a perspectiva que a gente está dentro de um mundo que funciona por um capitalismo predatório, né? Eu acho que isso, por mais boa intenção que se tenha dentro dos processos, se você não tiver uma política de Estado para mudar muitas das questões envolvidas nas políticas de mercado, você não consegue mudar essa situação, né? Por mais boa intenção que tenhamos. Valores como solidariedade, igualdade social, isso passa muito distante das relações capitalistas que hoje o mundo vive. Isso é extremamente limitado. Algumas instituições, a exemplo da Organização Mundial da Saúde, procura algumas alternativas, mas a gente viu que durante a pandemia esse impacto foi muito pequeno, né? O papel dessas organizações, né, especialmente como o CDC nos Estados Unidos, como a própria Organização Mundial da Saúde, o nosso próprio Ministério da Saúde, tiveram uma atuação muito limitada. Eu acho que aí está a raiz, talvez, de um problema como esse, né?
A falta de insumos que nós tivemos durante a pandemia, durante o pico maior lá em 2020, foi uma coisa absurda, né? E, literalmente, a gente não teve o papel de uma política de Estado envolvida nisso. Literalmente, as instituições ficaram buscando alternativas diversas, sem você ter a centralização desse processo. Então, quando a gente fala sobre a questão das vacinas, insumos, isso está limitado. E até agora a gente tem problemas com medicamentos, falta de medicamentos, porque isso está centralizado na produção de alguns países, a exemplo da Índia, da China e demais, e alguns países que são chamados tigres asiáticos, que centralizam essa produção. Alterar isso, né, rapidamente, eu acho que é uma situação muito difícil, que provavelmente a gente não vai alcançar. Então, os caminhos aqui para o Brasil, eu entendo que a gente precisaria ter um Estado que pudesse intervir mais nessas questões de estrutura, principalmente dentro da pesquisa, aí envolve a questão das vacinas, principalmente, novos medicamentos. Veja agora, a gente, até hoje, né, com o número de casos que nós temos de Covid aqui no Brasil, o número de mortes, nós estamos sempre disputando com os Estados Unidos, quem morre mais, nós não temos nenhum medicamento, exceto o Remdesivir, que pode ser utilizado no ambiente hospitalar, mas não temos nenhum medicamento oral que pode ser utilizado na Covid, disponível. Então, isso é um absurdo, né? O que mostra claramente a dificuldade do envolvimento em políticas públicas e ter um Estado forte que realmente consiga trazer isso. E aí, mérito ao governo de São Paulo, que, num momento crítico, teve essa visão de procurar alternativas para trazer a vacina, e, por mais problemático que seja a eficácia da Coronavac, ela foi essencial no momento crítico da pandemia, quando estávamos lá em janeiro de 2021, quando começamos a vacinar aqui a população de São Paulo. E foi muito importante isso. Então, mostrando, né, que a atuação, numa forma coordenada do Estado, ela realmente pode alterar essa situação para um lado ou para o outro. Então, eu acho que isso é um papel importantíssimo, que a gente tem exemplos aqui no Brasil que foram bem-sucedidos e outros muito ruins, né? A exemplo de, até o momento, não temos uma medicação disponível no Sistema Único de Saúde para o tratamento de Covid naqueles casos que necessitam. Bom, obrigado aí pela palavra e pela provocação que o professor Saldiva fez. E eu gostaria de mencionar que, apesar de difícil, eu acho que transformar toda essa questão é uma utopia desejável e que nós devemos buscar essa utopia desejável. Eu busquei essa frase aí da utopia desejável, porque, com a provocação do Saldiva, eu, como bom cientista, fui buscar literatura, né? Só para, de certa maneira, reforçar um pouco a minha posição ou as minhas palavras. E eu encontrei muita coisa sobre comida, né? Inclusive, eu trouxe aqui um artigo para vocês, que o título é Why Food Should Be a Commons, Not a Commodity, que foi exatamente a pergunta que o professor Saldiva fez. E aqui o indivíduo ele explica que a comida partiu de uma coisa que era absolutamente regional, né? As próprias cidades é que cuidavam da sua comida. Nessa época, talvez podia haver menos fome, né? E passou a ser um fenômeno industrial. E, da mesma maneira que, indo para a nossa área da saúde, né? O capitalismo extremado
levou a distorções no processo produtivo da comida e que pode causar fome até com essa questão da monocultura, por exemplo, num lugar que mais produz soja, você pode ter fome porque não tem as outras coisas, né? Mas, por outro lado, eu queria trazer e confirmar, junto com vocês aí, que foi um horror, né? Foi o capitalismo trazido as piores consequências, e eu acuso também os países desenvolvidos, né? Uma das grandes problemáticas que houve por ocasião das vacinas, mas também dos outros insumos, foi que os Estados Unidos e os países da Europa compraram tudo em muito maior necessidade do que precisavam, tá certo, né? E aquela questão, o governo americano mandou aqueles hiperjatos deles, né, para rechear esses jatos de insumos, né, na parte de insumos que eu entendo um pouco mais, né, e você não tinha os produtos, quer dizer, foi aquele negócio do quem é mais rico tem mais condição, né, e com isso houve uma indisponibilidade, né? E demorou um certo tempo até que as coisas fossem se equilibrando. Desde EPIs, né, que nós tivemos dificuldade no começo, como máscaras, né, até produtos mais sofisticados, como vacinas e reagentes para diagnóstico. Foi um horror. Eu me lembro que um diretor de suprimentos no Fleury falou o seguinte: eu acabei de conversar com um indivíduo que ele se diz um expert em comércio internacional, mas até um mês atrás ele era corretor de imóveis, tá certo, né? Então houve, quer dizer, todo mundo mergulhou, viu que era uma oportunidade de, como mencionado previamente aí, né? E foi um horror que aos poucos nós fomos consertando. Mas o que eu queria comentar é que eu acredito que a pandemia trouxe, né? E aí, como eu disse, eu quero ter um viés otimista. E aí, na minha posição de FAPESP, eu até, no começo, eu acompanhei muito os esforços do Arnaldo na criação do Instituto de Saúde, e pela FAPESP nós temos um bom contato com a Glopidar, né? Que é uma instituição global que visa prevenir novas epidemias, né? E a gente está preparado, né? O PV é de preparedness, para a gente estar preparado, e a Glopidar é muito associada com a OMS. Eu não sou infectologista, né? Mas sempre tive um interesse muito grande em doenças infecciosas, mas eu não era próximo. Mas essa oportunidade de ter trabalhado aí esses últimos 2 anos e meio na FAPESP me aproximou dos esforços da Organização Mundial de Saúde, da Glopidar, e eu vi que existem mecanismos, né? E eu acho que, do ponto de vista político, inclusive no nosso país, né, existe uma certa resistência aos esforços da Organização Mundial de Saúde, que é muito competente, né? Nós tínhamos reuniões semanais com todo esse grupo, né? E eu via como aqueles top officials da OMS, eles têm uma competência invulgar do ponto de vista de produção de vacinas, de saber onde que está acontecendo, de epidemiologia, de sequenciamento de vírus, e eles buscam nas academias um saber que é um saber inigualável. E eu acho que a OMS coordena muito bem. Agora, a OMS, como também a ONU, ela tem dificuldade hoje em dia, nesse mundo polarizado que nós vivemos, de impor as suas condições. Por isso que a Glopidar é muito interessante, porque ela é uma espécie de um braço que consegue buscar os recursos, né? A Glopidar tem muito dinheiro, ela busca os recursos e ela tenta operacionalizar as propostas da OMS, né? Outro aspecto que eu acho que eu aprendi também bastante, um pouco com o Arnaldo, mas também nessa minha vivência ali na Glopidar, como o Arnaldo fala em português da saúde única, né? E que eu costumo falar como One Health, né? One Health, para mim, foi, né, apesar de velho e não militante na área, foi um descobrimento, né? Porque, de fato, a hora que... a saúde é única, é a saúde animal, é a saúde vegetal, né, a destruição das florestas, tudo isso daí causa essas doenças, tá certo? Né? Então, a gente tem que ter um enfoque muito único, né? E se preocupar. Então,
eu acredito que nós devemos nos esforçar porque existem os caminhos, existem as receitas, e é possível que, diante de uma nova pandemia, apesar que céticos, ontem mesmo eu estava conversando com alguns experts, né, dizendo que eu vim aqui hoje, e eles são céticos em relação que eles acham que se houver uma nova pandemia, de novo vai prevalecer essa luta aí do mercado, tá certo? Mas eu acho que se os governos e aqui no nosso país, quer dizer, o Eduardo tocou um pouquinho, né? Mas e foi muito confuso, tá certo? Que havia uma série de outras questões que não as questões fundamentais de combate à doença, né? Mas existem os instrumentos existem. Eu acho que tem toda a força para a Organização Mundial de Saúde, tá certo? E como eu mencionei, a pandemia nos trouxe muitos ensinamentos, né? E nós devemos, em cima desses ensinamentos, buscar soluções, que elas existem. É muito mais uma vontade política, tá certo? De se conseguir isso daí. Obrigado. Posso intervenir? Eu quero fazer um comentário, porque eu não estou vendo que estemos revisando como experiência autocrítica lo que pasó durante la pandemia para reforzar la OMS, que pienso que es una organización muy importante que tiene que ser fortalecida para poder ter uma prevenção mais eficaz nas próximas epidemias. E eu penso que isso não está sendo feito, mesmo que no Mercosul nós não temos um comitê sanitário de emergência, não tivemos e não temos ainda. E não estamos trabalhando de uma forma prática na solidariedade operativa. E isso é uma grande desgraça. Eu penso que nós temos que trabalhar nesse campo de saúde, como a experiência da pandemia tem que fazer que podamos reagir em forma de previsão das próximas pandemias. De alguma forma, já sentimos que já passou. Mas as próximas vão venir. Eu não sou médico, mas estou certo que a primeira experiência é que não somente vai venir novas pandemias, sino que podem ser ainda mais agressivas que Covid. E temos que estar muito preparados. E não estamos fazendo nada nesse campo. Ao menos eu não sinto. Não sei se vocês, que são expertos, têm melhor informação que eu, que a verdade o processo autocrítico está funcionando e tem mecanismos para preparar-nos para próximas pandemias. Bom, obrigado pela intervenção. Acho que essa pergunta levanta depois, como a gente está indo bem, tanto no tempo quanto no discurso, nós vamos ter que pensar no que fazer para materializar essa utopia necessária. Mas agora, por favor. O comentário que eu ia fazer, na verdade, é exatamente o que foi falado, né? Não sou médica, mas não sou infectologista, mas eu trabalhei ativamente durante a pandemia como Centro de Inovação Tecnológica, tentando, através do Centro de Inovação, poder atuar e ajudar nessas questões. E vejo os comentários de todos aqui presentes como complementares, e concordo muito com o professor Arnaldo quando ele diz que, com o que foi dito agora, que eu acho que isso que aconteceu da pandemia do Covid, ele foi simplesmente a ponta do iceberg do que está acontecendo no mundo inteiro, né, nesse mundo globalizado que hoje nós estamos vivendo. E se não for feita uma reflexão profunda por uma série de pessoas, né, de diversas áreas de atuação, não tem como a gente encontrar, pelo menos, o fio da meada para essa resposta.
Eu acho que, além dessa importante reflexão, eu vejo como significativo a gente olhar para a história e ver o que aconteceu até hoje na história da humanidade e fazer essa reflexão. Mesmo antes da pandemia, eu já tinha lido Yuval Harari, e até hoje eu acho que ele é uma das pessoas mais lúcidas e conscientes quando discute isso de uma forma mais abrangente. Eu até deixei separado uma frase aqui que ele falou logo no início da pandemia e continua sendo extremamente atual 2 anos depois, onde ele diz que hoje a humanidade enfrenta uma crise aguda não apenas devido ao coronavírus, mas também à falta de confiança entre os seres humanos. E para derrotar a epidemia, as pessoas, na época era epidemia, né? As pessoas precisam confiar em especialistas científicos, os cidadãos precisam confiar em autoridades públicas e os países precisam confiar uns nos outros. Então, eu acho que essa reflexão e pensar, como o senhor sugeriu, né, nesse conceito como holocausto, é o único caminho. Existem muitas coisas a serem discutidas, precisa de muita gente pensando junto de diversas áreas, mas se a gente não levar isso realmente a sério, outras e outras pandemias, vírus ou doenças virão, e o mundo vai se acabando, né? E a gente usa todo esse conhecimento para ficar parado. Então, eu acho que essa é uma das reflexões mais importantes nesse contexto. Sim. Eu vou remontar ao que o Rui falou, e eu vou remontar ao privilégio que eu tive esse ano, que passou de junho a junho. Eu passei um ano fora de série, podendo atender Covid na disciplina de infectologia da escola, que me foi permitido pelos 3 professores que estão aqui. Então, eu vou remontar a esse período maravilhoso. Nós atendemos muito paciente com HIV. E remontando aos anos 80, eu me lembro que, nesse período, esses pacientes saíram a campo, saindo do armário, como a gente diz, e saíram lutando pelos seus direitos, digamos assim, e saíram lutando pelas suas vidas, né? E eles vieram de baixo para cima, e eles se viraram e saíram para dizer o seguinte: eu quero meus direitos e eu não quero morrer por essa doença. Isso me remonta agora. E o que a gente viu muito correndo por redes sociais e tudo, que era o seguinte: está uma desgraça aqui no Brasil, nos Estados Unidos a mesma coisa. Nós não temos governo, nós não temos diretriz, não vem ajuda nenhuma de cima para baixo. E nós queremos, então, fazer o quê? Que de baixo para cima aconteça alguma coisa. Que foi mais ou menos o que aconteceu com esses pacientes que, na época, a gente chamava de pacientes aidéticos. HIV, como a gente chama hoje. Por favor, me corrijam se eu estou falando alguma coisa errada. Mas me remonta muito a esse pensamento dos anos 80, que eu me lembro mais ou menos que era isso que estava acontecendo. Não havia diretriz nenhuma de cima para baixo, e hoje, mais ou menos a mesma coisa. Não tem ajuda nenhuma de governos nos Estados Unidos, agora com o Biden mudou um pouco, mas no Brasil continua mais ou menos a mesma coisa. A população mais ou menos pede, não o pessoal do fake news, mas o que a população pede é que o pessoal da ciência ajude, quer dizer, que venha de baixo para cima, já que do governo não tem. Está falando do OMS, em que ele confia, e ele diz que a competência, está falando na FAPESP, e isso conta o que a gente vê nas redes sociais, que ajudem. Paralelismo, né, com a época que a gente chamava de AIDS, que agora na infecto a gente chama do HIV. E paralelismo nisso. Agora, o que eu vejo com muita dificuldade é que, se não houver esse grassroots movement, né, da população, que se não haja esse capitalismo selvagem, ele vai haver de novo na próxima pandemia. Bom, o que eu vi e que eu coloquei como ideia, que depois vou expandir, depois passar para todos,
É possível, sim, fazer investimento em baixar custos, mas existem problemas no mercado. Quando o Bonassa, que foi mencionado, o engenheiro, ele queria fazer ventiladores de baixo custo, compraram a patente da Intermed só para continuar a linha de produção. Então, isso tem que ser incentivado, depende de uma estrutura de governo, porque se for deixar pelo mercado, você vai eliminar o concorrente, como acontece. Você compra empresas para fechá-las. Então, talvez não seja o caso de transformar num common, mas algumas coisas dessas linhas de insumos e vacinas tem que ter uma proteção que evite que as leis absolutas de mercado intervenham. Senão você vai investir mais dinheiro para remédios que previnem a queda de cabelo do que para vacinas. Mesmo porque produzir vacinas é caro. E muito da produção dessas vacinas, da commodity, elas foram feitas com dinheiro e investimento público, nesse momento. Que há componentes de direitos humanos, como se mencionou lesa humanidade, crime de lesa humanidade, lembrar do Holocausto, uma tragédia, como é que isso aconteceu, como é que nós deixamos acontecer isso e refletir sobre esses erros. Falamos que dentro do que deveria ser commodity, devia ser common, é a parte da insegurança alimentar que ocorreu. Eu diria educação, principalmente ensino fundamental. Né? Como é que a gente vai resolver isso? Porque o long COVID, para alguns é uma cicatriz no pulmão, para outros é uma alteração de memória, para outros é ter perdido uma fase importante da sua vida formativa. Quando você tem teleeducação, aulas à distância, e a mãe tem um celular pré-pago com 5 filhos dentro de casa, sem ninguém que as acompanhe. Essas crianças, se você não fizer nada, vão estar entregando comida de bicicleta na próxima pandemia. É o que vai restar a elas. Deixa eu ver aqui mais, aqui que eu anotei. Se vocês me permitirem, eu vou incluir educação, como outras áreas que deveriam ser priorizadas. Que há problemas na centralidade da produção de insumos em países que têm mão de obra e incentivos maiores, isso causa problemas no momento do aumento de demanda. Que o problema de recursos humanos ele vai ter que ser resolvido, talvez você vai discutir na próxima mesa, que é da teleeducação, da segunda opinião formativa, da telemedicina, e que existe espaço, sim, para uma utopia desejável. Né? A utopia que foi a primeira vez que eu vejo isso é num livro que vale a pena ler, que é um livro muito curtinho, do John Maynard Hutchins, que foi presidente da Universidade de Chicago com a idade de 30 e poucos anos. E ele escreve a Universidade da Utopia, onde você tem que formar as pessoas para pensar, às vezes, o impossível. Esse livro é absolutamente necessário para quem é professor universitário. The University of Utopia. E eu queria, então, dizer, já que o primeiro desafio foi respondido e foram feitos diagnósticos, eu quero fazer propor o que se pode fazer para frente. Já foi alguma coisa mencionada. Inclusive dentro das universidades. Porque, eu não quero me estender, mas muito do que se falou de ciência foi fetiche. Quando apareceu, e da parte da população, nunca se falou tanto de ciência nesse período. Bem e mal, usando a ciência
pseudociência para desinformar. E também, quando uma pessoa aparece num domingo dizendo que inventou uma droga que impede a ligação com o receptor de membrana da célula epitelial, que faz com que o vírus não acione a furina e, portanto, não consiga entrar na célula, e então impede a replicação viral dentro, isso para o leigo, para a pessoa que não é mais ou menos a mesma coisa que um querubim de alta patente vestido de branco, dizendo o Evangelho de São João, o Apocalipse. Ninguém entende nada. Aliás, existe um problema de compreensão, coisas que a universidade acha que são absolutamente aceitas como verdade. Se você pegar, por exemplo, falar evolucionismo, na universidade você tem uma adesão quase que 100%. Quando você vai ver na sociedade brasileira, é menos de 50%. Então, não há uma coisa... E se inventou ciência para dizer que se você reduzir a carga de um restaurante de 30% das pessoas, era seguro. Tinha protocolo de segurança. Quem fez essa conta? Quem que calculou isso? Então, se usou ciência, inclusive, para fazer medidas políticas, usando a ciência como fetiche. E as universidades, elas não tiveram ação coordenada, nem entre elas e também dentro delas. Lógico que muita gente fez coisa, mas foi por iniciativa de grupos, com uma ameba. Não teve uma... O que a universidade discutiu, pelo menos a USP, foi saber se tinha aula, se não tinha aula, se usava máscara, o que podia fechar, o que podia abrir, como é que funcionava o restaurante universitário, mas não houve uma coisa para tudo e vamos trabalhar com Covid. Houve iniciativas de grupos, né? Gente fazendo respirador, gente mapeando os casos, gente trabalhando no hospital e desenvolvendo novas... Mas coordenado não foi. E eu acho que talvez a gente tenha que formar um novo aluno, uma nova universidade, mais integrada, né? Então, eu gostaria de discutir com vocês se a gente considera que governos, digamos, o estoque de solidariedade, no almoxarifado dessas pessoas, é baixo. Eles têm muito recurso humano também, é ruim. Eles têm mais setor de entregas, né? Se o político fosse uma empresa, ele consegue se vender, né, em marketing, mas e não existe... Bom, eu falei que existe aqui. O clima também não há consenso. Nunca se está fazendo reunião há 50 anos e você não conseguiu ter... A gente já chegou a 1,5 graus. Irreversível. Vamos passar para 2,5 se a gente não fizer coisa muito certa nos próximos 10 anos. Como que a gente acha que a universidade pode fazer o seu papel e formar as novas lideranças para a próxima utopia? Como é que a gente modifica a nossa forma? Nós somos aqui todos professores, trabalhamos com isso. Qual seria a forma da gente aumentar a porosidade da universidade com as futuras demandas? E não trabalhar reativo, mas trabalhar prospectivamente. Eu deixo essa pergunta no ar, se for muito estúpida, pode tirar. Mas eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre isso. Alguém quer falar? Eu posso falar sobre isso? Então, Paulo, eu sou um entusiasta do sistema de cotas. O Brasil é muito interessante, todo mundo fala de diversidade e inclusão. Você quer país mais diverso que o Brasil? É uma coisa fascinante. Eu que me interesso pela genética do brasileiro, nós somos completamente diversos. Mas, por outro lado, a gente tem muito pouca inclusão. E a política de cotas, que a princípio ela não foi aceita por universidades importantes, inclusive por esta, aos poucos ela foi ganhando tração, né? Eu sou de um tempo que lá na Escola Paulista nós iniciamos a política de cotas antes das universidades estaduais, né? E antes até das federais, né? A professora Helena Nader era a pró-reitora de graduação na época, e ela conseguiu estabelecer lá um estratagema onde a gente aumentou o número de vagas para não prejudicar
os bons alunos, os chamados bons alunos, né? E com isso a gente teve as cotas. A princípio foi muito desacreditado, mas hoje os dados mostram, e até pela minha vivência na FAPESP, com a professora Marta Arret, da FEFELESH, da USP, hoje a própria USP mostra que mesmo em cursos altamente competitivos, como engenharia e medicina, os alunos das cotas têm uma performance equivalente aos alunos que não vêm das cotas, tá certo, né? E isso vai favorecer a inclusão. E eu acho que a pandemia trouxe, quer dizer, a pandemia mudou o mundo, né? Não só nessas nossas aulas que a gente está tendo aqui, híbridas, um pouco presenciais, um pouco à distância, mas uma série de outros fenômenos ligados a essa política de ESG também criaram tração. As mulheres, né? Eu que trabalho lá no Fleury como CEO mulher, é muito melhor uma CEO mulher do que CEO homem, você entendeu? As mulheres têm uma visão, eu acho, né? Mais ampliada, tá certo, né? Então eu só quero mencionar que o papel das universidades é favorecer as cotas e favorecer a liderança feminina. Com isso a gente vai, além de ter a diversidade, ter também a inclusão. E com isso nós teremos um mundo melhor. A universidade sempre ela ocupa essas lideranças, né? E eu falo isso à vontade, né? Quer dizer, porque eu sou a quintessência do elitismo brasileiro, tá certo, né? Desculpe, assim, isso não é autopropaganda. Meus avós já eram professores universitários, tá certo, né? Mas eu reconheço que nós temos que mudar, tá certo, né? E dar chance para que as pessoas que não tiveram essa sorte, né? E fui também um grande defensor da meritocracia, tá certo? Mas a meritocracia às vezes ela é injusta, né? Porque ela deixa com que pessoas que teriam a mesma capacidade de entrega, elas são alijadas do sistema, tá certo? E eu acho que a política de cotas é uma coisa meio incipiente, mas junto vem com todas essas questões de você favorecer ou dar oportunidade para as antigas chamadas minorias, tá certo? Da ordem de gênero e de outras questões. Eu acho que a universidade tem que exercer esse papel e forçar. E eu estou vendo que agora as empresas estão fazendo isso, né? Não é só mais as universidades, as empresas também têm processos de seleção, etc. e tal, né? Então, Paulo, respondendo a sua pergunta, eu acho que a universidade tem que ser a campeã aí no contexto de favorecer as pessoas que têm menos chance, né? Porque eu vejo, né, alunos hoje que entraram pelas cotas e que são absolutamente brilhantes, né? E que há cerca de 20 anos atrás estariam completamente alijados do sistema. E o Brasil é que perde, né? Enfim, eu acho que esse é o nosso papel muito importante. Eu talvez faça aqui... Rui, você é meu ídolo, você sabe disso. Mas eu talvez traga um contraponto, muito longe de ser contra cotas, mas eu acho que isso por si só não está resolvendo o desafio que a gente tem de formar um indivíduo bem educado para o futuro, um indivíduo de fato transformador, protagonista de melhorias para a sociedade como um todo e não só para si como incremento salarial. Então, esse olhar de cotas, eu acho que ele é inteligente no que você está colocando. Quer dizer, se nós temos um problema distributivo na sociedade a resolver, que tal encher a universidade, que é de onde irão nossas lideranças, para as empresas, para a gestão pública, porque claramente elas vão ter oportunidade de trazer o seu passado, a sua perspectiva para modificações sociais. Mas talvez isso não esteja acontecendo na expectativa que a gente tinha. Eu não sei dados de outros cursos, eu milito mais na pós-graduação do que na graduação, mas um componente de preocupação, eu trouxe inclusive para essa casa, chamei o Milton Arruda, quase 50%
dos alunos que terminam o 6º ano de medicina não estão procurando, nas nossas casas, professor Saldiva, fazer residência médica. Então, nós temos instituições cuja vocação, pelo custo, pelos aparelhos sociais, pelos equipamentos, pela densidade intelectual que tem, é formar, na minha opinião, protagonistas para a transformação da medicina e da sociedade. Imagine que 50% deles não querem fazer residência. Não fazer residência dentro da medicina, eu entendo que seja uma mutilação de futuro enorme. Quer dizer, qual será a capacidade? Talvez bons gestores públicos, né? Mas qual será a capacidade desses indivíduos de fato, produzirem transformação na área de atendimento terciário, transplante, quimioterapia, câncer, doença autoimune, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito crítico na expectativa que a gente está trazendo dessas cotas, né? Não acho que isso possa ser feito uma relação direta com cotas, mas eu acho que isso tem que estar no nosso horizonte. E, efetivamente, pensar no curso médico, que é idiotizante. O curso médico é idiotizante. Você entra com 18, sai com 24, e você não é estimulado a ter uma formação humanística, uma formação artística. Uma vez eu fui ver o que é o perfil do Prêmio Nobel. Talvez eu quisesse ganhar um Prêmio Nobel. Um dos elementos que mais aparece é a formação musical, muito descolada do que 90% da população, 25% deles são capazes de participar de um concerto, né? Então, a Fiocruz teve, durante um período, uma sessão que era ciência e arte, no sentido de você ampliar o horizonte do sujeito para, efetivamente, até mudança de rumo, quando alguma coisa não está sendo feita, adequada, né? A criatividade. Então, eu acho que a gente precisa... esse dado, para mim, é assustador. E eu acho que a gente tem que ter reflexões maiores do que, efetivamente, a necessária e fundamental aquisição via de cota daqueles indivíduos que não têm condição de ter acesso. Acho que só é uma pergunta do professor Saldiva que tem múltiplas faces, né? Difícil, porque a gente tem que pensar numa questão mais global de toda essa situação. Então, eu vou trazer mais para o Brasil em si, né? Essa discussão. Quer dizer, como a gente vê as nossas universidades. Eu acho que a gente vê as nossas universidades dentro de um pensamento mais igualitário, que elas não são iguais, né? Eu acho que seria fundamental a gente rever as universidades brasileiras e tentar individualizá-las em relação ao papel delas na formação, o papel delas na pesquisa, o papel delas na extensão, que são coisas diferentes. Você querer que uma universidade faça pesquisa de boa qualidade, produza um indivíduo capacitado para o mercado e tenha um bom papel de extensão, isso é pontual. Você não consegue individualizar isso dentro de uma política de Estado. Você precisa ter, num país continental como o nosso, universidades de referência que, eventualmente, tenham um papel importante na formação das pessoas, na pesquisa, mas referências, e essas devem ser estimuladas. Você pensar que, no bojo de todas as universidades, você consiga uma igualdade financeira, de regras, de estrutura, isso é uma coisa que é inviável num país como o nosso. Esse eu acho que é um ponto importante, você enumerar dentro de regiões, hoje dentro do Brasil, aqueles pontos de referência. Isso vale também para as nossas instituições de pesquisa,
Isso vale, a FAPESP é um grande exemplo. A Fiocruz foi fundamental durante a pandemia, que nos trouxe uma vacina com facilidade, com maior facilidade, que começou a ser utilizada no meio do ano passado. O Butantan foi fundamental na pandemia. Então, quer dizer, a gente achar que essas instituições, passando a pandemia, voltam a uma rotina de trabalho, isso é uma coisa impensável. Você precisa estimular esses setores para que eles mantenham uma rotina de trabalho, de produção científica, inovação, que consigam nos trazer realmente que no momento de desafios como esse, elas conseguem resolver. A professora Esther Sabino, ela não sequenciou o coronavírus porque, de repente, em uma semana, se debruçou na bancada dela e sequenciou. Isso são anos de trabalho para chegar a essa situação. A mesma coisa aconteceu com a vacina. Né? Por que a gente conseguiu uma vacina tão rápido numa pandemia? Porque já existia um trabalho prévio imenso com o coronavírus e foi simplesmente você adaptar essa situação a uma nova realidade. Então, se a gente não conseguir manter um projeto de trabalho contínuo, com investimento nas nossas instituições de pesquisa, e, da mesma forma, você vê as universidades como referências específicas em ensino e pesquisa, outras provavelmente não têm esse mesmo mérito. E elas vão formar pessoas de boa qualidade para o mercado. Elas não podem ter o mesmo olhar dentro de uma estrutura estatal. Elas são diferentes na sua forma, na sua configuração. A estrutura da universidade vai ter que ser diferente, porque senão você também joga dinheiro fora em situações que você não consegue ter produtos de qualidade. Então, eu pensaria hoje na universidade nesse caminho. Claro, as cotas que o professor Rui levantou, eu acho que foi um avanço muito importante. Mas isso ela tem um certo limite quando a gente analisa isso de uma forma mais ampla dentro da linha de conhecimento, de produção científica. Aí eu acho que a gente tem alguns problemas em relação a isso, aonde aí o mérito, a capacidade de produção, a qualidade dessa mão de obra, ela é fundamental dentro dessa estrutura. Então, eu imagino hoje que o nosso pensamento, embora as cotas foi uma forma de abreviar essa situação, a nossa missão hoje, para a melhora do país, tem que ser no investimento no ensino fundamental, no ensino médio, em programas de tecnologia para que esse profissional consiga ter acesso ao mercado. Talvez as cotas dentro da universidade foi uma forma de tentar levar isso de uma forma mais rápida. Mas a gente não pode perder de vista que isso tem que ser para trás da universidade. E não é por uma questão só de cota racial. Ela tem que ser um ensino público de qualidade para todas as pessoas brancas, negros, pardos, e, da mesma forma, a parte econômica que tenham acesso a isso. Então, acho que o investimento do país hoje tem que ser dentro do ensino fundamental, no ensino médio, para que a gente tenha um bom profissional dentro da universidade. Eu posso fazer um comentário particularmente entusiasmado depois da fala do Eduardo sobre transformar a educação em commons, porque hoje a educação foi transformada em commodity, é necessário comprar educação, particularmente educação em medicina, mas também, já há muito tempo, a educação, o ensino fundamental. Não é? Eu penso que a política de cotas no campo da medicina, ela acabou resultando em inclusão, com certeza, ela acabou trazendo pessoas brilhantes para o seio da universidade, até porque a diferença entre os cotistas e os não cotistas, do ponto de vista
da avaliação inicial dos vestibulares é uma diferença muito pequena, é uma diferença que provavelmente do ponto de vista clínico ela não é significante. Então, não havendo uma diferença clínica significante, nós vamos ter a seguir um desempenho comparável. As cotas talvez tenham vindo em função de uma tentativa de corrigir as desigualdades, que eu concordo com o Eduardo, elas serão plenamente corrigidas do ponto de vista oportunidades no momento que a educação, o ensino fundamental também for de acesso a todos, com idêntica qualidade, mas quando nós também melhorarmos o nosso processo seletivo. O nosso processo seletivo que busca separar as pessoas a partir da meritocracia, uma obsessão imensa pelas notas, né? E se você, por acaso, não tiver uma diferença significativa de notas, não será a partir de outros critérios que você vai selecionar as pessoas. Haja vista, por exemplo, o que nós fazemos com os exames de residência. Não nos é dado selecionar nas entrevistas nada muito significativo. Terá que prevalecer sempre a nota das avaliações anteriores. E isto, certamente, é algo que vai terminar em erros. Outro dia eu estava assistindo uma palestra interessantíssima sobre uma garota que viveu no Líbano durante muito tempo e era apátrida, não tinha documentos e acabou encontrando seus documentos no Brasil. Ao longo da entrevista da menina, ela disse que ela queria ser médica. Eu fiquei imaginando, quer dizer, como a medicina poderia se beneficiar de ter uma moça como aquela nas suas fileiras. Ter uma médica como aquela, com aquele talento que ela demonstrou naquelas entrevistas, naquele TED Talk, seria tão bom. Como gostaria de ter ao meu lado uma médica como aquela moça. Será que nós poderíamos incluí-la numa das nossas universidades? Será que nós poderíamos convidá-la para cursar uma das nossas universidades? Não nos seria possível fazê-lo. Não nos seria possível fazê-lo porque nós somos atados a um processo seletivo que tem tantas falhas, numa busca talvez não equilibrada pela meritocracia, e talvez nós não encontrássemos uma maneira de ultrapassar, por exemplo, nas cotas nós não conseguiríamos ultrapassar essa dificuldade. Então, nós transformamos, sim, a educação em commodity, isso precisa ser revertido, e talvez seja o primeiro, algo que esteja completamente, ou talvez esteja, não sei se completamente, mas está ao nosso alcance, na posição que nós nos encontramos. Eu só queria cumprimentar o meu caríssimo Maciel pela expressão utopia desejável e talvez insistir nesse ponto. Essa utopia é muito desejável e para que nós a tornemos um pouco mais próxima à utopia, nós temos que fazer iniciativas nessa direção o tempo todo, todos os dias. Acordar buscando uma forma de fazer dessa utopia uma realidade. Eu acho que nós não precisamos esperar uma outra pandemia para ver se nós aprendemos alguma coisa nessa direção desta pandemia. A guerra da Ucrânia está nos mostrando que nós não aprendemos o suficiente. Eu vejo muito mais discussões sobre as oportunidades de lucro em vários tipos de negócio que esta guerra possa oferecer, do que discussões sobre oportunidades de solidariedade que esta tragédia possa nos oferecer. Então, mal saímos da pandemia
e nós nos apercebemos que não aprendemos o suficiente com ela. Eu gostaria de aproveitar o gancho que o professor Rui começou a falar a respeito de cotas, de minoria, de inclusão, porque eu sou mulher, fiz medicina, fiz a minha residência médica em ortopedia, e hoje é sabido, isso é dado, que no mundo 3% das mulheres são ortopedistas. Dentro da ortopedia só tem 3% de mulheres. Então, a hora que fala de inclusão e de minoria, eu acho que eu tenho uma certa vivência nesse aspecto para poder falar algumas coisas. Com relação a cotas, né, ela é necessária, mas, como o professor Arnaldo falou, ela não vai resolver realmente nenhum problema. Ela é necessária porque a desigualdade é tão imensa, né, mas a hora que a gente fala de cotas, hoje a cota racial, e as outras questões. Eu trabalho muito com relação à liderança feminina, exatamente por ser uma minoria onde eu estou e sofrer uma série de consequências por isso. Então, eu trabalho bastante a respeito disso. Mas essa questão também, a liderança feminina, vamos colocar as mulheres num papel de protagonismo. Isso gera, por exemplo, né, é um discurso belíssimo, mas gera, por exemplo, o que a gente tem no mundo hoje, que é a pink tax, ou seja, a taxa alta, né, para produtos destinados a mulheres. Ou a grande discussão atual, que é a respeito das mulheres no use sailing roof, ou seja, as mulheres podem ter acesso aqui, a hora que passa para cá, não tem acesso. Então, isso não é inclusão, isso não é diversidade. E as empresas são ditas como diversas, inclusivas. Então, tem muita maquiagem em cima disso tudo. Mas, usando essa questão, e que ela é importante, não só na questão de gênero, de raça, ela é importante como um todo, trabalhando com a questão da inovação e da educação médica, eu vejo da seguinte forma. Atualmente, nós recebemos, no Inova HC, projetos vindos de diversas áreas, o que nos dá a possibilidade de fazer muitas reflexões sobre isso. E muitos projetos chegam para nós, e a hora que você ouve a apresentação do projeto, você fala assim, meu Deus, né? Eu tenho profissionais brilhantes na minha frente e eles poderiam ter usado toda essa inteligência, esse brilhantismo, fazendo alguma coisa que fosse mais útil para um número maior de pessoas e não para um segmento tão pequeno, né? Mudar esse mindset desses profissionais que já estão no mercado é um pouco mais difícil, mas é possível, né? E trabalhamos com relação a isso. Como professora da pós-graduação de inovação tecnológica aqui da Faculdade de Medicina da USP, é muito interessante ver chegando para nós, na nossa pós-graduação, não só médicos, mas outros profissionais interessados em desenvolver produtos para a área de saúde e trabalhando dentro dessa multiprofissionalidade, que é uma das coisas que eu acredito, trabalho em equipe. Isso já ajuda um pouco mais. Mas eu acredito que a gente tem que olhar para a base também, que seria para os alunos da graduação. Hoje, eu trabalho especificamente como professora conselheira voluntária, com um grupo de extensão universitária, com empreendedorismo social. E eu acho que é muito importante esse trabalho de empreendedorismo social, porque a gente trabalha nos alunos da graduação, e eu não falo só os da medicina, a gente trabalha com uma equipe de toda a universidade. Você trabalha os conceitos, sim, de empreendedorismo, e você trabalha os conceitos de sociais no seguinte aspecto. Nas grandes universidades, todas elas, principalmente na América Latina, né, elas são elitistas, por questões que nós já estávamos falando. E
Esses alunos vivem numa bolha, onde eles não têm contato com a realidade do restante do país e da maioria das pessoas. Então, a partir do momento que nós trabalhamos nesses alunos da graduação, conceitos diferentes do que eles têm nas disciplinas regulares e que têm que ter, né? Por isso que isso é extracurricular. Nós trabalhamos todos esses conceitos e também existe a possibilidade de eles entrarem nos trabalhos que a gente faz em comunidades, por exemplo, deles entrarem em contato com o que é real. E, a partir desse momento, além de a gente o empreendedorismo social está ajudando comunidades a se desenvolverem, a discutirem sobre elas mesmas, a criarem projetos com sustentabilidade, pensando sempre na Agenda 2030, nós também, eu acho que um dos mais importantes papéis desse trabalho é, através de romper essa bolha dos alunos, para qualquer área que eles forem trabalhar, seja medicina ou qualquer outra área dentro do conhecimento, eles, com esta consciência, eles vão ser capazes de usar todo o conhecimento adquirido na universidade, toda a capacidade, toda a inteligência para criar coisas para o mundo melhores e que possam atingir um número maior de pessoas. Então, eu vejo como nós, trabalhando dentro da universidade, como professores, uma responsabilidade muito grande em nessas alterações dentro da graduação. Eu participei de diversos fóruns o ano todo de 2021, discutindo toda essa questão da nova universidade. Então, mesmo para os professores, né? Para os professores dentro da universidade, como que eles são avaliados? Eles são avaliados pelo índice H. É importante publicação? Claro que é importante. Mas só publicação? Não tem outra forma de avaliar, né? Eu trabalho na pós-graduação, no mestrado profissional, onde o aluno vai fazer uma tese, mas essa tese ela não vai ficar parada só numa biblioteca. Ela vai gerar algum produto para a comunidade, né? E isso, você mexe com economia, com uma série de outros fatores, né? Você está gerando todo esse movimento. Mas os professores não são avaliados por produtos, eles não são avaliados por trabalho em grupos extracurriculares, como são os grupos de extensão universitária, assim como os alunos. Os alunos precisam da disciplina regular? Precisam. Eles precisam de nota? Precisam. A gente precisa ter métrica, precisa ter critério, não tem como. Entretanto, eles não são avaliados por esses trabalhos que eles fazem nesses grupos de extensão universitária, que tem grupos incríveis acontecendo. E, como foi dito, não existe... São movimentos que são feitos por grupos isolados e a gente não tem uma política dentro das universidades trabalhando isso. E isso realmente, eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir. Essa avaliação tanto dos docentes quanto dos alunos, sejam da graduação ou da pós-graduação. E a gente fala de alterar a base, né, a educação, em especial o ensino fundamental e médio. Mas a gente esperar só que o governo mude isso, lógico, que é da onde tem que vir essa alteração, também não é uma coisa que pode acontecer ou nunca aconteceu, demorar muito tempo para acontecer. Então, hoje, com esses alunos da graduação, e que eu vejo que é o grande significado da universidade, é transformar conhecimento em bem de valor. Então, nós saímos a campo com esses alunos, tentando trabalhar exatamente crianças e adolescentes que estão no ensino médio, que estão no ensino fundamental, e trazer conhecimento, novas perspectivas, para que eles sejam o que, principalmente os que vão exigir, vão fazer essa mudança. Eu não vejo outra mudança se não for a gente trabalhar a base da sociedade com o nosso conhecimento dentro da universidade. Bom, eu caí da nuvem na telemedicina faz mais ou menos 1 ano e meio. Assim como a Kelly, eu sou ortopedista. Quer dizer, nada a ver, né? Mas tudo bem. Por que eu caí? Porque nós temos um índice de infecção
bastante problemático no meu grupo, e eu queria ver como é que eu podia melhorar esse índice. Então, nós temos o quê? Nós temos um delta de tempo que o paciente tem alta, vai para casa e volta para o ambulatório. Como é que eu faço? Peço para o cuidador fazer uma foto, vem pela forma errada, que seria um WhatsApp, para eu ter um contato com esse paciente uma vez por dia. Então, pela telemedicina, eu tenho um contato com esse paciente, nesse delta de uma semana, e aí foi feito um grupo de telemedicina. Muito bem. E assim evoluiu, fizemos um grupo, fizemos um curso, o curso foi muito bem, tivemos 600 alunos, e assim foi. E aí, o que eu vi? Eu vi que essa brincadeira é uma brincadeira cara, sofisticada, exige muito conhecimento. De quem? De quem ensina e de quem aprende. E o que eu vi na escola, tratando com meus residentes, e depois com os alunos também, é que o conhecimento era inexistente. Não é que ele era pequeno, ele não existia. E aí, quem ia ensinar? Quem ia ensinar também não tinha. Conhecimento do quê? Conhecimento de que, para montar um consultório, por exemplo, ou trabalhar num hospital, você tinha que ter o quê? Uma base com computadores, com infraestrutura para os computadores. A infraestrutura é cara. Precisa ter fiação, precisa ter técnico, precisa ter TI, precisa ter enfermagem. Todo esse pessoal tem que estar o quê? Treinado. Esse treino não pode começar uma vez por ano. É um treino que é contínuo. Você não pode só ter residentes, você precisa ter fellows também. Você gera dados, você tem que analisar os dados. Você vai fazer o quê com os dados? Você vai deixar os dados numa nuvem? Você vai estruturar os dados? Você vai usar só dados estruturados ou dados não estruturados também? Quem vai estruturar esses dados? Você vai terceirizar a estruturação? Você vai colocar no data lake? Você vai deixar os dados, você vai vender esses dados, não vai vender? Você vai anonimizar esses dados, não vai anonimizar os dados? E assim por diante. Como é que fica a lei? Vai ensinar a lei? Não vai ensinar a lei? E assim vai. É muita coisa e ninguém sabe nada. Aí falei, bom, isso aqui está muito complicado. Vai se ensinar? Não vai se ensinar? Aí eu pensei o seguinte, bom, vamos conversar com quem é... Eu não sou docente, vamos conversar com os docentes. Aí eu tenho a sorte de ter um pessoal na ortopedia que é um pouquinho mais esclarecido. Não todos são também, esse também é um problema. Aí conversa com o pessoal diz o seguinte, bom, Silvana, então vamos fazer o seguinte, vai sofisticar, vamos fazer uma disciplina. E aí as coisas foram crescendo, isso de 1 ano e meio para cá. Isso foi muito bacana, o doutor Girão, que Deus o tenha, também muito entusiasmado. Doutora Emília, nossa ex-diretora, também entusiasmada. Então, isso foi crescendo. Em 1 ano e meio, realmente as coisas andaram. Pegaram uma locomotiva e foram bastante rápido. E, nesse meio termo, também começando a conversar com os alunos. Queria ver se os alunos se interessavam, porque, senão, não tem um público. Quer dizer, vou conversar com quem? Só com o residente? Os alunos aqui vêm e vão se tornar residentes. Como diz o professor Arnaldo, nós estamos com um problema... O pessoal entra e depois não quer fazer residência, também nem tem esse problema. Mas os alunos se mostraram muito interessados com o tema. Mas aí eu perguntei o seguinte, mas com esse conhecimento que vocês vão adquirir, vocês vão fazer o quê? E o que eu vejo com os alunos é que tem alunos que, além de se interessarem pelo tema, eles também estão o quê? Estão empreendendo como alunos. Tem alunos que estão fazendo um produto. Tem alunos que têm blogs, estão fazendo produtos para alunos que vão entrar para a residência, então eles têm blogs, tem Instagram, tem produtos que ensinam para o exame de residência. Quer dizer, eu estou vendo que tem alunos que estão se virando para poder vender alguma coisa que eles mesmos estão produzindo e para ir por fora, o que me pareceu muito interessante, que eu não sabia que tinha isso. E aí eu pensei, bom, então, entrando para o mundo da telemedicina, que é o mundo da computação, o mundo tech, né? Será que não é obrigação nossa de prepará-los ainda na grade, para que eles não tenham que fazer isso sozinhos, quebrar a cabeça, ter que procurar dinheiro? Vou pegar dinheiro do quê? De quem? Do tio, do pai, do amigo, de um banco, sem saber procurar? Talvez a gente tenha que ensiná-los na grade a fazer isso.
a mexer com contador, a pagar imposto, quer dizer, essas coisas meio que andam juntas, né? E eles estão interessados em fazer, estão fazendo isso. Eu estava dando plantão e tem residentes de primeiro, segundo, terceiro ano de residência que eles começaram como alunos e estão indo muito bem, eles estão com o produto deles. E estão indo muito bem, estão com, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 seguidores que estão comprando o produto. E eu fiquei embasbacada com isso, porque estão fazendo sua residência, são esses que comeu a vida do médico. E o médico vai ser o quê? Um empregado para o resto da vida, vai ser um plantonista. Então, talvez isso que tem em países como Israel, por exemplo, que eles são obrigados praticamente a ter um produto próprio, é uma coisa bacana de se ensinar. E é uma coisa que eu já, no primeiro curso do ano passado, nós já abordamos bastante. E nesse curso agora desse ano, nós estamos abordando mais ainda, que é o empreendedorismo responsável, né? Quer dizer, não é para sair aí que nem um louco fazendo qualquer coisa. Que é inovação com empreendedorismo responsável, e aprendendo muito sobre dados, sobre a manipulação de dados, sobre lei, sobre segurança de dados. Esse ano, agora, nós estamos com 16 palestras sobre segurança de dados, que o ano passado foi um ano horrível, como disse a Rainha Elizabeth, ela, quando os filhos se separaram. Então, eu acho que isso talvez responda um pouco da pergunta do professor Arnaldo sobre por que eles desistem aí no fim da grade, e talvez a gente possa ajudá-los melhorando um pouco a grade, não só com humanidades, mas com um pouco da parte prática. Dá um pouco da área prática, quer dizer, essa área nunca foi abordada, mas dá um pouco da área prática. E nós temos um pessoal de Israel que faz exatamente o que o professor Rui aborda, que é o One Health, é um dos grandes especialistas lá em Israel que ele faz isso. É uma universidade de exatas e ele faz exatamente isso. Ele faz One Health. E achei interessante que teve essa coincidência aqui. Então, bom, o que você falou me pegou completamente de surpresa, porque para essa mesa aqui eu fui buscar um a um quem eu ia trazer. Eu falei com o professor que veio um número maior de colegas do que eu imaginava, mas foram todos escolhidos muito a dedo, e a professora aqui também foi, mas eu não sabia toda a envergadura da sua carreira. Isso foi muito interessante, mas é isso que eu queria abordar. Já temos que acabar, é uma pena. A gente, acho que saiu mais rico daqui, vimos várias opiniões. O que foi acrescentado é que as faculdades têm tanto uma régua para ser medidas, né, que é única, né? A progressão na carreira, ela privilegia menos essas atividades de humanidades médicas, de extensão, né? Ela, quando devia ter carreiras talvez distintas, julgadas por réguas diferentes, né? Senão você não progride na carreira. E algumas necessidades que são impostas pela universidade, que são, digamos, como se a régua de avaliação da universidade tivesse deformado a universidade, assim como o vestibular deformou o ensino médio. E assim como ocorre o risco do exame de residência, como aconteceu nos Estados Unidos, deformar como acontece lá. Você estuda para passar no exame, ou seja, um exame define o currículo e as competências que têm que ser ensinadas pela faculdade. E o que acontece com isso, né? Se a régua for só publicar na Nature, né, quando eu falei que existe uma diferença de linguagem e de compreensão entre o que é dito na universidade, o que é tido como verdade na universidade, o que é tido como verdade na sociedade, eu citei o exemplo da teoria da evolução, onde 50% dos brasileiros acreditam ela como um papel relevante, quando se discutiu até a esfericidade da Terra, né? Então, você percebe que vai ficar difícil as universidades manterem a sua relevância e, principalmente, financiar universidades públicas
aonde os filhos dessas pessoas, ou eles próprios, nunca terão chance de estudar. Então, esse é um desafio que todas as universidades propõem, e, inclusive, falta para as universidades, quando a gente está discutindo o futuro da pandemia, vai para Berkeley, vai para as outras universidades, tem um negócio chamado Science, Technology and Society. São institutos que ensinam os universitários a fazer políticas públicas. O tema é muito diferente. A gente precisa de política pública para o futuro, para nos prever as próximas pandemias. O tempo de um projeto de política pública, eu vou definir muito rapidamente 3 tipos de políticas públicas, ou 4. Uma é que é feita a revelia do poder público. São entidades civis que vão lá e implementam uma prática numa comunidade carente, assim por diante. Tem outras que são voltadas para melhorar coisas que já existem, não passam no Congresso ou no Parlamento, não tem decreto, e que você pode melhorar uma coisa que já acontece. São de baixíssimo risco e são as que mais dão certo. Você tem políticas públicas que vão implementar coisas que existem, já passou o decreto, já passou a lei, mas não funcionam, não pegaram. Já tem um risco maior. E criar o novo, uma nova prática, não depende só do cientista, porque na hora que você fez o documento junto com... Aí vai passar no secretário, o secretário vai ouvir gente do Congresso, vai ouvir alguns lobbies, depois vai para a Casa Civil. Você não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. Então, acho que esse é uma necessidade básica, e você tem que premiar as pessoas, porque elas não vão produzir coisas de índice H alto. Não, pode até produzir, mas não necessariamente vai ser o produto deles. A outra coisa que está faltando é incluir humanidades médicas no currículo, mas não para você só falar tratar bem do paciente ou saber a estrutura do SUS, como é a maioria dos cursos. Você tem que fazer, de fato, a exposição a temas, a realidades que os alunos não estão acostumados. Nós, por força dos hospitais públicos, temos o contato com realidades que é como se fosse um curso de humanidades médicas, de entrar numa realidade desconhecida por absoluta, no internato, principalmente, você tem contato com coisas que você normalmente não imaginava que acontecia. E, finalmente, acho que é importante manter uma pitada de utopia, como disse o Hutchins, e foi reforçado. Quer dizer, mesmo que... Primeiro, para viver, né? Porque você viver a seco, sem nenhuma esperança, é muito difícil, né? Você tem que ter no bolso do colete uma esperança, que você sempre fala, quando acabar isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Mesmo que nunca aconteça, isso é uma âncora para você ficar bem. Mas é importante você acreditar em coisas que possam ser feitas. E concordo que as cotas, mas também não é minha opinião concordar, vou relatar o que vocês falaram, que as cotas não são válidas, criaram benefícios, muitos. Eu acho que uma parte, viu, Arnaldo, dessa pesquisa de 40%, 50% não querer fazer residência, ela vai mudar, porque quando chegar essa turma, para nós não chegou ainda, mas mudou. Eu já dou aula no 3º ano, onde tem gente que quer ser médico, conhece uma realidade que já teve o curso de humanidades médicas, né, na prática, né? E eu acho que vai ter que ter solidariedade global para pandemias, porque se não for por valores da alma, será pelo bolso, porque as perdas econômicas de não ter serão muito sempre maiores do que as perdas de você manter uma estrutura a fundo perdido, procurando insumos e preparando insumos. Ou seja, tem que existir uma certa proteção de Estado e, de preferência, por uma coalizão de Estados para isso. Eu acho que esse foi o espírito que foi traduzido aqui. Isso vai virar uma página e meia, e que isso talvez seja o tamanho certo para alguém que queira ler depois e colocar algumas referências, se vocês puderem passar, ou então, se não tiver, é isso. Então, acho que foi muito bom, na minha opinião, né? Agradeço muito o Rui que está aí, o pessoal que está fora, não sei, acho que o embaixador já... ninguém aguenta mais de falar comigo do que 2 horas, então existe, é uma coisa natural
do ser humano se proteger, né? Ele tem um direito disso, né? E, enfim, foi muito bom estar aqui e vamos tomar um café e passar para a nova reunião, que vai começar em breve. Muito obrigado. Vamos lá.